Salve, salve, meus caríssimos considerados e caríssimas consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Gente querida, me desculpem, me perdoem pelos últimos vídeos, né? Mas o objetivo é mostrar para vocês, né? Que coisas tão banais, de coisas assim tão, sei lá, pode trazer para a gente situações de agradecimento, né? Situações de alívio, né? Situações prazerosas. Porque, vou falar para vocês, toda vez que a gente sai de uma aflição, é um prazer. Toda vez que você sai da aflição de pagar um boleto, aquele carnezão que você compra o carro, aqueles 48 carnê, aqueles 60 carnê, quando você sai daquilo, gente, é um alívio, é um prazer. Né? Quando você sai de um problema, sai de problema, menino, falei pra você sair de problema, quando você sai de um problema, é um prazer. Quando você encontra um amigo, é um prazer. Então são coisas tão simples, tão cotidianas, né? Que nos traz prazer. E como eu falei de cagada, cagada um, cagada dois, eu vou falar de outros temas aqui. É? E é dor de barriga de novo. Você já sentiu a dor de barriga? Você já teve que sair correndo? Você já teve que implorar pelo banheiro? Você já teve que caçar uma moitinha no meio de uma praça? Você já teve que caçar sei lá, um canto no viaduto da cidade para poder se aliviar, porque não dava tempo de você chegar onde tinha um banheiro? Pois é. Isso aconteceu comigo na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Estava eu lá andando pelas avenidas, sei lá o nome daqueles trem lá, moço. T9, aquelas teias ali, aquele setor ali. De repente me bateu uma dor de barriga. Eu falei, ai, 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 ai. E daí a dor de barriga começou e vem agora, e vai depois e tudo. E eu não tive assim, fui andando até cheguei num ponto de ônibus e falei, agora até peguei esse ponto, cheguei a esse ponto de ônibus, rapaz. O ônibus ainda ia levar uns 20 minutos para chegar. E eu sentei lá e fiquei lá agoniado, segurando, sabe, aquela dor de barriga, aquele churril, aquele trem subia aqui do lado e voltava, aquele trem e vai. E eu sentado naquele banco lá do terminal, esperando, até que o ônibus chegou. E daí quando esse ônibus chega, eu já fui em pé ali, aquele povo ali, aquele perfume de subaqueira, aquele gente perfumada, era gente cheirando cimento, era gente cheirando, sabe, era gente cheirando perfume, e eu ali segurado ali, segurando em cima e segurando embaixo, né? Pus a mão lá e o ônibus sacode daqui, sacode dali, eu falei, agora escapa, agora escapa. Eu falei, papai do céu, me dê força para que eu consiga chegar no terminal. Terminal Bandeiras. E daí, moça, esse ônibus vai, corre, corre, e eu ali torcendo, pedindo papai do céu, e para no tempo. E o ônibus parou daquela freada. O ônibus freava e eu freava também. Né? Freava. E daí tava aquela luta, o vento aqui, né? Mas eu não enchi o rio querendo saí e eu fazendo força para segurar e fui tocando o negócio, esse ônibus rodou e vai e para daqui, e entra passageiro, e entra o outro, e se aperta, e eu. Pessoal, sério, é daquelas de fazer você sentir calafrio, você segurar ali. Eu falei assim, agora é que eu me emborro na calça toda aqui no meio desse povo. E daí foi, gente. O ônibus foi quando o ônibus chegou no terminal das bandeiras. Quando chegou lá no terminal das bandeiras, eu já disse, já saí correndo. Lá do banheiro. Aí quando eu cheguei naquele banheiro, eu corri com um vaso, cheguei lá, moço, que era aquilo? Os cara não fazem cocô no vaso, eles cagavam no canto, cagavam no negócio, tinha mais de mil tipos de cocô ali. Tinha cocô da forma mais estranha, tinha aquele cocô em serra, aquele que começa mais grossinho e termina a pontinha, tinha cocô em C, tinha aquele cocô em E montado, aquele cocô em E montado, em E, tinha aquele cocô sapo.
Tinha cocô manteiga, aquele bicho mamado, credo, tinha um seco que já tava meio irritado assim, tinha outro mole que tava escorregando, eu falei, que foi? Eu fui andando todo mundo dando cuidado. Com com licença pra mim não pisar no senhor, com licença pra não pisar em você. E eu saí, fui no outro banheiro, que empurrei a porta, meu pai, que era aquilo? Sabe, tinha, sei lá, moço, o cara tinha aplicado ali uma bombada de negócio aí que tava. Eu falei, não, aqui também não dá. E fui pro outro também não dava. Eu falei, nossa! Mas eu achei um lugar e daí não tinha como sentar naquele vaso, não tinha como agachar, mais de 3.000 espécies de cocô ali, olhando para mim, olhando para eles, e eu tinha mais uma carga guardada aqui na barriga. Cada bobeira, mas aí, você vai perder o canal por isso. E daí aqueles negócios lá foi você aqueles bichão sorvete, né? Aqueles que vem meio duro e termina assim, e aquele outro deitadão, um troção em L. E eu falei, não aguento chegar no Itaipu, não aguento chegar na casa da minha tia, vai ter que acontecer aqui. Chegou a hora de acontecer. Então, deixa acontecer naturalmente. Mas não teve natural. Rapaz, eu não tive outra saída, não. A única saída que eu tive foi encostar a testa na parede, assim, eu descer a calça, pegar a calça, porque assim, deu uma puxada nela, assim, igual peão de rodeio. Pus a mão na testa, assim, puxei a calça, assim, em pé mesmo, só de uma arrebitada assim. Ai, ai. Gente, foi 1h10 de sofrimento entre o tempo do ônibus para chegar nesse. Foi um alívio. Nunca mais como salgado de beira de rua. A culpa é do salgado de beira de rua. Nunca mais tomo daquele suco naquela barraquinha lá, naquela beira lá da T9. É. Obrigado, Deus. Obrigado por te descarregar, por te aliviar. Cadê papel? Cadê papel? Gente, papel tem que ser a cueca, né? Você já fez isso, meu considerado? Papel tem que ser a cueca. Pegar as obras ali, pega a cueca, joga no cesto de lixo, veste as casas e vai embora. Livre sou, livre sou, livre sou, sou, embora livre, aliviado, descarregado, desperturbar. Né? Cheguei na casa da minha tia, deitei no sofá. Ah, tia do céu, tia do céu, tia, o que foi, menino? Nem conto pra senhora que eu passei. Aí tive que contar essa história pra tia Naí. Pois é. Você sabia que se você estiver apertado, você descarregar na praça, a polícia não pode mexer com você? Eu que não vou arriscar. Mas se aconteceu comigo, aconteceu. Não foi fácil, mas o alívio é como diz o ditado. Né? Como é que é? Aquele negócio pode durar uma noite, mas o alívio logo vem. Então, o alívio sempre vem. É o alívio da dor de cabeça, é o alívio da dor nazista, é o alívio da dor de barriga, é o alívio da dor do joelho, é o alívio da gripe, é o alívio. Vem. Né? Só da minha parte é isso, né? E eu acho que eu não vou falar mais disso aqui não. Vou caçar outro tema antes que vocês abandonem o canal. Fiquem com Deus. Forte abraço e até a próxima oportunidade, se Papai do Céu permitir. Fui!